E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa declarar que a Bíblia é sim um livro de ciências. Várias ciências são descritas na palavra de Deus. Obviamente, a Bíblia não ensina química, tabela periódica, as leis da física, as equações, cálculos matemáticos, mas a ciência é a busca pelo conhecimento. Várias áreas científicas, portanto, estão na palavra de Deus. Muitos princípios são anunciados na palavra de Deus. E a pergunta ficaria, então, se a Bíblia é um livro de ciências, se ela traz conhecimento, será que podemos confiar na ciência da Bíblia? Olha, em 2 Timóteo 3, 16 a 17, lemos assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça. Então, a Bíblia declara que sim, podemos confiar na ciência da Bíblia, porque toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus, o autor e consumador da ciência. Se a ciência é a busca pelo conhecimento, como as coisas funcionam, como fomos criados, quais as melhores instruções de sanitarismo, o que devemos nos alimentar, o que devemos fazer para bem educar os nossos filhos, busca de conhecimento, o melhor conhecimento possível é descrito e obtido na palavra de Deus, porque ela foi inspirada por Deus, o Senhor de todo o conhecimento, sabedoria, inteligência, o que sabe de todas as coisas. E a Bíblia é útil para o ensino o ensino de conhecimento, para a repreensão, educação dos nossos filhos, correção, a justiça. Os principais pilares da justiça, eles foram estabelecidos e são aplicados à luz da palavra de Deus. Instrução na justiça. Olha só, mas aí a pergunta, podemos ou não podemos confiar? A Bíblia está declarando que ela é inspirada por Deus. Portanto, ela é digna de toda confiança, ela é inerrante, ela é autoridade. Mas, pela ciência, será que, pelas estratégias da ciência, será que podemos crer na ciência da Bíblia? Olha, pela ciência, se alguém te perguntar assim, quem é o pai da aviação? Aí você poderia responder, foi Santos Dumont, ou os irmãos Wright, nos Estados Unidos. Você conhece essa controvérsia. Como que podemos, pela ciência, então, ciência de homens, decidir essa questão? O pai da aviação. Olha, Santos Dumont, por exemplo, ele voou em 1906 em Paris. Foi observado por milhares de pessoas. Ali era uma competição, tinha especialistas em aviação. Tinham fotos, um filme foi registrado. Portanto, pelas evidências científicas, pela metodologia científica, um evento histórico precisa ser confirmado por registros históricos, por fotos, vídeos, testemunhas oculares. Então, não há dúvida alguma de que Santos Dumont realmente voou com um avião mais pesado do que o ar. Seu feito é inquestionável. Agora, em relação aos irmãos Wright,
Olha, não tinha foto, só um telegrama. A foto apareceu muito tempo depois. Fizeram um protótipo depois do seu avião, colocaram o motor original de 20 e poucos cavalos. O avião não voou. Sabe-se que os irmãos Wright foram para Paris, para a França, adquiriram lá um motor e trouxeram para os Estados Unidos depois do feito de Santos Dumont. Parece que voaram depois com esse avião, mas com motor mais potente. Então, pelas evidências, Santos Dumont, um brasileiro que nos enche de orgulho, sem dúvida, é o pai da aviação. Sim, há controvérsias, mas nas evidências científicas, nos documentos, nos testemunhos oculares, nas evidências que podemos levantar em relação à potência do motor, à maquinaria que estaria disponível, Santos Dumont ganha de grande vantagem essa disputa. E é assim que devemos fazer também com a palavra de Deus. Será que temos evidências de que a ciência da Bíblia realmente é verdadeira? Alguns poderiam dizer, não é verdade, porque temos uma outra teoria, a teoria da evolução. Mas será que tem evidências da teoria da evolução? Já falamos em outros podcasts. O registro fóssil, a vida parece pronta. No DNA, temos a Eva mitocondrial. Todos viemos da mesma mulher que habitou esse planeta há 6.000 anos atrás. O Adão Y, o cromossomo Y, mostra que todos viemos do mesmo homem que habitou esse planeta Terra há 6.000 anos atrás. Então, não há evidências. Pela metodologia científica, a ciência dos homens está sobre uma severa falta de evidências. Agora, e a Bíblia? Falamos em outros podcasts sobre a cronologia e a genealogia da Bíblia. E tudo indica que realmente estamos nesse planeta pela descrição bíblica e pelos dados há 6.000 anos. A arqueologia da Bíblia é perfeita, a história, os reis é perfeita, os relatos bíblicos foram confirmados por Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele se referiu ao dilúvio, Adão e Eva, aos escritos de Moisés. O presente é a chave do passado, como diz a ciência? Não, é o passado relatado na Bíblia pelo Senhor do passado, o nosso Deus, que é a chave do presente. A Bíblia contém 66 livros, 1.500 anos esses livros foram escritos, 40 autores diferentes, 3 línguas em 3 continentes. Mas o que percebemos? Uma mesma história, coerente. Toda a história, desde o início ao seu final, uma coerência absoluta. 66 livros, 1.500 anos de escrita, 40 autores diferentes que não se conheciam, não se relacionaram. Em 3 línguas, eles falavam línguas diferentes, 3 continentes diferentes. A história é a mesma, coerente, do princípio ao fim. Então, podemos confiar na ciência da Bíblia? Sim, por quê? Porque há evidências pela metodologia científica. Os escritos foram muitos deles escritos por testemunhas oculares. As cópias, falaremos em outro podcast, são várias e várias cópias, e todas elas concordam entre si. A linguagem da Bíblia também foi sendo atualizada ano após ano. Podemos confiar na ciência da Bíblia? Sim, porque a metodologia científica nos autoriza a depositar na Bíblia essa confiança. Temos testemunhas oculares, temos grandes verdades referendadas pela história, pela arqueologia e pela ciência do genoma, por exemplo.
do DNA mitocondrial do Adão Y, mas uma grande evidência de que a palavra de Deus é digna de toda a confiança. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.